previdenciário, agora ele sofreu uma transformação gigantesca. Mas num primeiro momento, daí você fica perguntando, sai ou não sai esse negócio do INSS? Sai. E olha que bacana, agora você vai ter tempo de entender todas as regras novas, porque hoje a gente vai ver uma parte das atualizações, porque foram muitas atualizações. Mudou regras da pensão por morte, e isso vai gerar reflexos no auxílio reclusão. Também modificou as regras do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez. Também alterou muito a situação do empregado doméstico perante a Previdência Social. Então, nós tivemos agora a publicação da Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe diversas transformações com relação ao contrato de trabalho do trabalhador doméstico, do empregado doméstico, e também trouxe reflexos dentro da Lei 8.212 e 8.213. Então, vai mudar custeio também com relação à atividade do empregado doméstico. Então, a gente vai ver uma parte hoje, vamos revisar alguns benefícios também através dos exercícios com relação ao direito previdenciário. Então, agora é hora de você investir, de você começar a se preparar forte. Muitas pessoas estão desanimando. Ah, eu vou parar de estudar, não foi autorizado, não vai sair o concurso. Vai. E agora você tem tempo de aprender tudo que vem de novo, todas as situações novas que vão aparecer, praticar muito, fazer os seus resumos, estudar para valer, para chegar muito preparado para o INSS. Formações lá de dentro, hein? O INSS, como eu já havia falado outras vezes, para quem vem nos acompanhando aí constantemente, precisa muito de pessoal. Existe um déficit muito grande de servidores dentro da Previdência Social hoje. E o TCU, ele fez uma recomendação à autarquia. Precisa, sim, fazer concurso público, precisa contratar, porque muitos servidores estão tendo condições de aposentadoria. Se esse pessoal vai embora, caos geral na Previdência Social e ela não consegue atender. Portanto, muitas pessoas já estão se aposentando, outras estão implementando condições de aposentadoria e ainda não foram embora, mas logo também irão. Isto é, vai abrir muita vaga, já falta vagas normalmente, já falta pessoal normalmente. Imagine este pessoal se aposentando. Então, um concurso que é certo, ele pode demorar um pouco agora, em razão, né, das situações econômicas do país, as questões de corte, de orçamento, que a gente vê o tempo todo nas notícias da TV. Mas vai sair esse concurso, precisa de pessoal dentro da Previdência Social. Só que adiar este concurso, você fala, mas eu queria que saísse ontem. Não, não pensa assim, não. É bom, você tem tempo de estudar, de uma melhor preparação, de tirar todas as suas dúvidas. Porque você não tem só direito previdenciário, certo? Você tem português para estudar, que vem derrubando muita gente nos concursos. Você tem a matemática, o raciocínio lógico, tem informática, tem direito constitucional, tem direito administrativo. Portanto, não é só o direito previdenciário. E agora você pode investir forte na sua preparação, tem tempo de se preparar. Portanto, não deixa... Não para, não desanima, tá? Não para de estudar, porque o concurso vem. E quando você vê, passou meses, já estamos aí na metade do ano. Quando você vê, já estamos aí no final do ano, já tem autorização aí do concurso, daqui a pouco sai a prova. Quem estiver preparado vai estar lá, ó, nas cabeças, vai entrar rapidamente no órgão, que é excelente, uma remuneração maravilhosa para nível médio, na verdade, bom início aí de carreira. Quem às vezes deseja fazer do concurso uma bolsa de estudos para um concurso maior, excelente também, não é? Então não deixa de se preparar, porque agora é o momento de você investir. Então, se o teu curso regular está terminando, adquire, aproveita o cupom hoje, aproveita esse desconto e já começa a estudar, se preparar e pegar essas atualizações. Então vamos agora para o que interessa? Vamos falar um pouquinho dessas atualizações? Então, como eu falei, a gente teve muitas modificações. Você pode estar acompanhando essas modificações constantemente dentro aí dos jornais. Falam o tempo todo das mudanças da Previdência. Então, no final do ano, o governo, a presidente, ela publicou uma medida provisória. A medida 664, que trouxe uma transformação muito grande perante a Previdência. E ela foi aprovada no limite de tempo pelo Congresso. Então, como eu já havia conversado com vocês outras vezes, a medida provisória, ela precisava ser convalidada, aprovada pelo Congresso. A partir do momento que ela fosse aprovada pelo Congresso, aí seria lei, só que isso também não ocorre assim, aprovou e agora já está em vigência? Não.
Agora, a medida foi finalzinho agora de maio, foi aprovada a medida provisória pelo Congresso, com algumas alterações. Lembra que eu falei? Todo mundo apavorado. Ai, agora vem a medida provisória, vocês não vão autorizar, o que eu tenho que estudar de novo? Eu falei, calma, não fica estudando, você tem muito conteúdo para estudar. Dá uma parada, se acalma, e veio modificações. Como eu havia falado, talvez não ficaria na íntegra. E ainda assim, a presidente ainda pode vetar alguns dispositivos do texto, a redação final da aprovação da medida provisória. Então, teve algumas modificações. Por exemplo, pela medida provisória, estava prevendo que a pensão por morte teria 2 anos de contribuição, ou seja, 24 contribuições para a Previdência, para que os dependentes tivessem direito ao benefício da pensão por morte. Porém, o Congresso aprovou de maneira diferente. Ele reduziu este prazo para 18 meses. Deu uma redução aí de 6 meses para que os dependentes tenham direito ao benefício. E nisso também veio aí o que ficou conhecido o regulamento, né, da PEC das domésticas. Então, tivemos a publicação também da Lei Complementar 150 de 2015, pois, quando a gente teve a aprovação da PEC das domésticas, ficou alguns direitos pendentes de regulamentação. Precisariam ser regulamentados, precisaria dessa lei complementar para que pudessem efetivamente valer. Então, agora foi publicada, também agora, início do mês, foi publicado aí essa lei complementar, pendente ainda de regulamentos. Então, a gente vai ver o que a lei já está prevendo, agora vai ser regulamentada também, né, pela Receita Federal, principalmente, vai ter que ter o regulamento de como vai funcionar o documento de arrecadação único por parte do empregador doméstico. Então, vai alterar alíquotas, vai alterar tanto a lei de custeio como a lei de benefícios para a Previdência Social. E como o Tia falou no começo, é isso que o examinador gosta. Ele gosta das novidades. Ele gosta de pegar o que tem de novo para cobrar de você na prova. Então, agora tem tempo da gente entender todas essas novas mudanças. Hoje nós vamos trabalhar algumas dessas mudanças, tá? Então, vamos começar falando o que veio para o empregado, o que veio de novo para o empregado e empregador doméstico. Então, nós tivemos algumas alterações para essas figuras aqui. Então, como eu já tinha dito, a Lei Complementar 150 de 2015 é que trouxe essas modificações. Dentro da questão de benefícios, nós tivemos algumas alterações importantes. Olha lá, quem que é o empregado perante a Previdência Social? É aquela pessoa física que é contratada por outra pessoa física que vem a ser o empregador doméstico, uma família, para prestar serviços na residência dessa, sem qualquer finalidade lucrativa. Então, vem aí os exemplos das babás, faxineiras, faxineiros, jardineiros, motorista particular, piloto particular. Todos esses acabam se enquadrando no conceito de empregado doméstico. Então, o empregado doméstico, ele estava restringido de alguns direitos. As bancas adoravam cobrar questões falando que a Lúcia Claudineide, empregada doméstica, estava um belo dia limpando a janela da residência da sua patroa, quando ela escorregou, bateu a cabeça, caiu, traumatismo craniano, aquela loucura. Isso seria acidente de trabalho? Não. Antes, agora, essa lei não era acidente de trabalho. E as bancas cobravam constantemente isso. Por quê? Você pensa, ela estava em casa, né, limpando a janela, ela escorregou, bateu a cabeça. No trabalho dela, é óbvio que é acidente de trabalho. Era isso que a maioria tinha compreensão. Mas ela não sofria o acidente de trabalho. Porém, agora sim, tá ok? Então, nós temos a previsão do acidente de trabalho também agora para a categoria dos trabalhadores domésticos, tá ok? E isso gera outros reflexos também. Por exemplo, contribuição para o patrão para o financiamento de benefícios decorrentes de acidente de trabalho. O que pode vir decorrente de acidente de trabalho? Bem como de acidentes de qualquer natureza, pode surgir aí o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E agora pode gerar um outro benefício também, que é o auxílio-acidente. Lembra que o auxílio-acidente não é devido porque ocorreu um acidente, não.
O auxílio acidente, ele será devido após a consolidação das lesões que o segurado sofreu em decorrência de um acidente de qualquer natureza. Até então, o auxílio acidente ele era devido para empregados, para trabalhadores avulsos, segurados especiais, só que agora também vai ser contemplada a categoria do empregado doméstico. Então, com relação aos benefícios, agora vão ter direito aos benefícios do auxílio acidente também. Mas cuida, que nem eu te falei, não é porque a pessoa sofre um acidente que ela tem direito ao auxílio acidente, não. Então, a Lúcia Claudineide, ela escorregou, bateu a cabeça, traumatismo craniano, aquela poça de sangue, aquela loucura, a patroa dela chegou, levou correndo para o hospital. O médico olhou e falou, ó, vai ter que ficar internada alguns dias aqui, vai ter que ficar pelo menos 20 dias internadas. A Lúcia Claudineide fica 20 dias, aí recebe alta, vai para casa, ela precisa de um repouso de mais 20 dias, ou seja, ela fica ali incapacitada para suas atividades por 40 dias. Neste caso, a Lúcia Claudineide tem direito a receber o quê? Em regra, ela tem direito a receber o auxílio doença. Aí, passados esses 40 dias, ela se recuperou, porém, ela tinha quebrado o braço, também na queda. E agora, ela está limitada. O braço, ela não consegue levantar muito o braço esquerdo dela, e ela também não consegue mais mexer estes 2 dedos aqui e o dedão. Ou seja, está tudo travadinho. Ela só consegue mexer esses 2 dedos, os outros ficaram meio travados. Ela ficou com alguma sequela. Se essa sequela, se essa perda funcional que a Lúcia Claudineide teve repercutir no seu trabalho, trouxer aí uma redução da capacidade laborativa, aí agora ela tem direito ao auxílio acidente, o que não era previsto anteriormente. Então, antes da lei complementar, antes da PEC das domésticas também, né, prever a extensão desse direito para a categoria de empregados domésticos, não tinha direito. Se ela tivesse alguma limitação em razão de acidente, não importa se o acidente tivesse ocorrido na residência da sua patroa ou fora, ela não teria direito a esse benefício. Agora terá direito a este benefício. Então, primeira modificação é com relação ao auxílio acidente. Também agora passa a ter direito ao benefício do salário família, tá? Então, o benefício do salário família, ele é devido para os trabalhadores de baixa renda que possuem filhos até 14 anos de idade, salvo se inválidos. Perfeito. Antes, quem tinha direito a este benefício era só o empregado e o trabalhador avulso. Agora, o empregado doméstico também foi contemplado com o benefício do salário família. Perfeito? Então, tivemos a extensão de 2 benefícios para eles. Então, agora eles entram na categoria também e passam a receber estes benefícios quando implementada ali as condições relativas a cada um destes benefícios. Perfeito? E com relação à contribuição? Com relação à contribuição patronal é que trouxe uma grande modificação, tá ok? Então, como é que ficou agora a contribuição? Então, agora, a lei complementar, ela prevê um documento único de arrecadação por parte do empregador doméstico. Então, o empregador doméstico, ele fica responsável por reter e recolher a contribuição do seu empregado doméstico e ele também tem a responsabilidade de fazer a sua contribuição. Essa regra já existia antes. Então, qual que era a obrigação antes? Tinha-se o recolhimento de 8% a 11% de contribuição referente ao empregado doméstico e o empregador doméstico fazia um recolhimento de 12% sobre a remuneração paga ali para o seu empregado doméstico. A remuneração salário é a questão que era recolhida deste empregado doméstico. Isso era o que previa lá o artigo 24 da Lei 8.212. Agora modificou um pouquinho. Então, a lei complementar agora trouxe esse documento único, que ainda está pendente de como vai ser, como que, né, vai funcionar toda a sistemática. Isso a Receita se preocupa. Mas aí tem um prazo para que seja elaborado este documento único, também para facilitar a vida do empregador, para que ele possa fazer o recolhimento desta contribuição. Só que agora a contribuição não é só mais 12%. Agora modificou um pouco. Então, através deste documento,
Está previsto o recolhimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre este recolhimento. Então, o recolhimento foi previsto da seguinte maneira. Primeiro, vai ter que recolher 8 a 11%, dependendo do valor que o segurado ganhe. Ou seja, para os empregados domésticos e trabalhadores avulsos, a alíquota de contribuição varia entre 8, 9 ou 11%, dependendo da faixa do salário de contribuição deste empregado. Tá? Então, aqui ele vai recolher, vai continuar a mesma regra, 8 a 11% de contribuição do empregado, tá? A cargo do segurado. Então, é isso que vai estar agora modificado. Segundo ponto, o que mais é previsto? 0,8% para financiamento do seguro de acidente de trabalho. Seguro de acidente de trabalho. Então, vamos primeiro colocar todas as alíquotas, depois vou explicando. Aí, terceiro ponto, 8% referente à cota patronal. Aquela prevista no artigo 24 da 8.212 de 91.